Eu nunca sei se essa tensão dele é... Oi, gente, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos nessa sexta-feira. Final de semana já começou para muita gente, mas nós estamos aqui trabalhando para levar para você o Agora Goiás, cheio de informações ao vivo aqui pela TV Assembleia Legislativa. Você vê imagens aí ao vivo do Morro do Mendanha mostrando a nossa capital. Pouquinhas nuvens, né? Ontem estava assim e choveu muito à tarde aqui no início da noite em Goiânia. Será que vai chover hoje? Vamos então acompanhando aqui no programa Agora Goiás. Nós vamos falar sobre o dia 19 de abril, dedicado aos povos indígenas. Tem ainda também os 25 anos da UEG, a Universidade Estadual de Goiás. Vamos falar de culinária afetiva. Toda sexta-feira a gente recebe aqui o Alessandro Pereira, né, que é professor, chefe de cozinha e muitas outras coisas. E hoje nós vamos falar de uma comida deliciosa que chama-se carne de lata. Você conhece? Se não conhece, fique com a gente, porque daqui a pouco a gente vai falar disso. E também vamos falar de maus tratos a animais. Como é que é a atuação da Polícia Civil nessa situação tão grave, né? Que são os maus tratos e como, por exemplo, essas pessoas que fazem essa maldade são indiciadas juridicamente. Daqui a pouco a gente traz tudo isso para você aqui no Agora Goiás. A gente começa falando de uma data muito importante que é 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas. E, gente, os povos indígenas que cuidavam das terras brasileiras antes da invasão europeia tiveram um papel fundamental, mas muito importante na nossa formação cultural. Mas é importante lembrar também que essas comunidades foram e continuam sendo exploradas e dizimadas por aqueles que se dizem civilizados, não é assim? Por tudo isso é muito importante a gente garantir a discussão dessa problemática no dia de hoje e também no restante do ano. Nós vamos falar agora sobre essa situação com o professor Edmar Carneiro, diretor do Instituto Gustave Ritter, que é um momento, né, da gente dedicar uma parte da nossa contribuição para essas pessoas que contribuíram tanto com a gente. Reconhecer e valorizar a diversidade, as histórias e culturas dos povos indígenas brasileiros é de grande importância para o país. As comunidades indígenas estão presentes em praticamente todos os municípios brasileiros, com diferentes aspectos culturais, línguas, histórias, costumes, identidades. Em Goiás vivem 19.522 indígenas. São 3 os povos indígenas no estado: Tapuia do Carretão, Inã, Carajá, Avacanaueiro. São herança dos povos indígenas. Andar descalço, tomar banho todos os dias, uso de plantas medicinais, expressões da língua portuguesa, hábitos alimentares. Abril, mês dos povos indígenas. Tempo para celebrar a visibilidade e a importância dos povos originários do Brasil. Gente, toda sexta-feira a gente reserva um espaço aqui no Agora Goiás para falar de gastronomia. Momento delicioso da gente falar de tantas coisas, tantas tradições. E na semana passada a gente falou de vários assuntos, mas dissemos o seguinte: olha, na sexta-feira que vem a gente vai falar de carne de lata. E está aqui com a gente o Alessandro Pereira, que é professor, gastrônomo, enfim, conhece bastante desse assunto. Tá tudo bem, Alessandro? Bom dia, Jolevar. Bom dia a vocês que estão em casa. É um prazer estar aqui novamente com você, falando do assunto sobre a cultura goiana, sobre a cultura brasileira. Tá certo. Vamos então começar com a carne de lata. Conta pra gente o que é. A carne de lata, culturalmente, ela expandiu muito, saindo ali de São Paulo, com os bandeirantes, e partindo para Minas Gerais. Hoje a cultura mineira, ela valoriza muito a carne de lata,
que é uma tecnologia ali que veio, né, em meados ali do século XVIII, junto com os portugueses. Eu vi a entrevista anterior, Jodevá, achei muito interessante sobre os povos indígenas, porque os povos indígenas têm uma contribuição muito forte na nossa cultura, na nossa gastronomia. Porque podemos definir a nossa cultura gastronômica, né? Porque nós estamos caminhando em passos curtos ainda, né? Se eu falar de uma gastronomia fixa, uma gastronomia que é o berço, eu irei falar da França e falar da Itália. Mas, em relação a isso, nós temos três culturas que ajudaram a desenvolver a nossa gastronomia, que foi a indígena, né? Que foi relatada na entrevista anterior. Nós temos aí a portuguesa e a africana. Qual foi a contribuição da gastronomia portuguesa? Com a vinda dos colonizadores para o Brasil, eles trouxeram muita a tecnologia. A tecnologia fez parte dessa gastronomia. Os africanos vieram com os guisados, né? Vieram com os caldos, e junto aí com a cultura do povo indígena, que fundiu a nossa gastronomia. A carne de lata, historicamente, ela começou a desenvolver mais, teve um impulso maior entre a guerra ali do Paraguai e do Brasil em 1864, que foi até 1870. Já usava a lata como uma tecnologia na época. Era uma tecnologia lata. Então, com essa guerra, sobrou muitas latas. Mas só que essas latas eram para armazenar tanto mantimentos, como pólvora, armamento, tudo que era utilizado na guerra. Tem uma curiosidade muito interessante sobre a carne de lata, porque a carne de lata na época dos soldados já estava sendo como uma conserva ali, e uma família chamada Matranga, que era uma família muito conhecida na época da Guerra do Paraguai com o Brasil, eles compraram todas as carnes de lata que tinham, pensando no futuro, pensando que ali ia ter uma escassez de comida. Mas só que aconteceu, essas latas, como armazenavam pólvora, a carne foi contaminada com essas pólvoras. É uma curiosidade interessante. Outra curiosidade que eu acho muito interessante relacionada à carne de lata é sobre uma família italiana que veio no século XVIII também, um nome específico, Francesco Matarazzo, que ele já trabalhava, a família dele já trabalhava com banha na Itália. Veio para o Brasil e ele começou a comprar essas latas que sobraram da Guerra do Paraguai e com o Brasil. A partir dali ele fez um império por meio da banha enlatada. Mas a lata é uma tecnologia que desandou muito na Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 40, ali 1940, que veio a sair de um barril de madeira para ir para a lata. Hoje a lata, a conservação da carne de lata hoje, culturalmente, dentro do Brasil, ele é muito interessante. Hoje, vemos pouco sobre isso, sobre essa lata, essa hoje carne mais nos latada. Restaurantes regionais, né? Hoje o restaurante... Mais Goiás, hoje o restaurante Cora, por meio da tecnologia, ela tem essa pegada, essa ideia da carne de lata. Hoje nós podemos fazer uma croqueta de carne de lata, por exemplo. Tem essa tecnologia para fazer hoje. Mas nada, né? Nada comparado, eu acho que todos que estão aqui no estúdio é melhor que uma carne de lata ali feita na roça. A carne de lata, gente, se for resumir, se eu pegar uma técnica por meio dos estudos, é uma técnica francesa que nós chamamos de confit. O que é o confitado? É um alimento, é um produto que ele é cozido e frito em óleo em uma temperatura baixa com um tempo prolongado. Você lembra quando nós falamos do fogão de lenha? Que sim, o tempo a temperatura é mais baixa, mas é prolongada esse tempo de cocção? Então é uma técnica antiga, mas usada mais pelo senso comum. A carne de lata é só carne de porco? Hoje nós podemos encontrar carne de porco, podemos encontrar almôndega,
mas a carne de porco hoje é o que você mais encontra. Por que era antes também era mais carne de porco? O porco é um animal que ele é mais fácil de criar. Ele, não sei se vocês estão lembrados, né? Vocês estão em casa também. Lembra que a criação do porco há algumas décadas atrás era diferente da criação do porco de hoje. Toda casa tinha um chiqueiro. Era próximo da casa, pertinho. Isso, e tinha aquela movimentação social também, que um vizinho juntava a comida que sobrava e juntava numa lata. Sim. Né? Que nós hoje chamamos de lavagem. Quem juntava essa lavagem na lata e dava hoje para o animal. Então, o porco hoje, ele é criado num pequeno espaço, diferente do bovino, que demanda um espaço maior, capim, né? uma atenção maior. Hoje o porco, ele tem uma facilidade na hora da alimentação. Por isso que a demanda é maior pela carne suína. Certo. Eu quero chamar uma matéria aqui também que tem a ver com a nossa gastronomia, a queima do alho. Na semana passada, nós tivemos a tradicional queima do alho naquele encontro dos muladeiros que aconteceu aqui em Goiânia. A competição envolveu pratos típicos do sertão goiano, que também foi a comida tropeira, como a gente chama. Nós vamos ver agora na reportagem do Lucas Santana. É de dar água na boca, não é mesmo? Arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca, almôndegas e muito mais. Tudo isso produzido na queima do alho. Essa aí é a paçoca de pilão, aquela que a gente trabalha a carne, faz a carne de sol e depois corta miudinha, frita bem fritinho e paçoca no pilão. E para levar o prêmio de melhor comida do primeiro encontro de comitivas e muladeiros do estado de Goiás, mais de 10 comitivas de todos os cantos do estado e do país fizeram as inscrições. Bom, ela recebe uma premiação em dinheiro, uma fivela de alpaca, que no mundo do muar, a alpaca é ouro. E para decidir o melhor prato entra em cena o comissário, que avalia, além da comida, outros detalhes do preparo. A higiene, em primeiro lugar, a traia, as panelas, não pode ter nada plástico, né? Os garfos, que antigo não tinha, os cargueiros bem colocados, que jeito que é colocado os cargueiros. Se tiver argola amarela, não perde ponto, que de primeira era argola amarela, não pode ter de ferro, a alpaca e a higiene dos cozinheiros. Calça de tergal, chapéu de massa, camisa de manga comprida, é isso que a gente preza no tropeirismo. Na hora boa, milhares de pessoas puderam escolher diversas opções de pratos tropeiros. Achei bem importante o evento, né, pra a cultura goiana, né? Aí a comida nem se fala, né? Excelente. Tava esperando lá com carne seca. Pode vir que vai dar certo. O governador Ronaldo Caiado esteve na queima do alho e aproveitou a fartura de comida. Isso faz parte da tradição nossa, aquilo que é as nossas comitivas, tá certo? Levar boiada, trazer boiada, né, fazer aquelas nossas vaquejadas no interior, nas fazendas, que antigamente não tinha nem cerca de arame, era tudo boi pego no laço, tá certo? Então é uma vida que eu, modéstia à parte, eu vivi muito essa época e isso é muito forte na minha origem e também na minha tradição. Pois é, nós estamos rindo aqui porque nós passamos boa parte da nossa vida. Eu passei muito tempo na roça, conheço bem o que é isso. O pilão, aliás, né, Alessandro, ele era usado, você podia fazer a paçoca, não é isso? Você podia socar o arroz, limpar o arroz, né? E também até moer o café. Isso. Né? Eu achei muito interessante essa reportagem, que a gente viaja, né? Passa uma linha do tempo na cabeça da gente, para quem morou na roça. Mas, historicamente, a queima do alho, ela veio ali por meio dos bandeirantes, né? Que saía de São Paulo ali, desbravou o Brasil inteiro, e um dos estados que foi desbravado, e hoje nós temos um personagem que representa o nosso Goiás, que é o Anhanguera. Então, começou pelos bandeirantes ali em 1560, foi até 1862, logo em seguida vieram os tropeiros, e hoje nós consideramos os boiadeiros. Por que eu estou falando dessas três gerações? Porque as comitivas, né, que era esse desbravamento dos bandeirantes, ou até mesmo levar o gado de uma fazenda a outra, eles precisavam de comer, né? Mas naquela época não era um movimento cultural, era assim uma alimentação, para uma satisfação própria do corpo.
mas dentro do alforje ali, das mulas, dos cavalos, sempre tinha uma comida que tinha que ter uma durabilidade maior para aguentar essa viagem longa de vários meses. Então o que eles levavam no alforje? Uma farofa, né, de pilão, né? Levavam uma carne seca, uma carne de sol. Então ali estava no alforje. Qual que era a preparação deles durante essa parada? Que era o que foi comentado na reportagem, o feijão gordo, ou conhecido também na roça como, eu acho até esse nome muito diferente, feijão sujo. O que é o feijão sujo? Que é quase igual ali como o feijão gordo, que ia uma linguiça, e uma carne seca, então ia guarnições dentro do feijão. Outra preparação, que era uma preparação rápida também, que estava dentro da comitiva, era o arroz carreteiro, que você poderia, né, mexer, pega o arroz, mistura com carne e outros condimentos que tinham na época. Então, que é muito gostoso, né? Então, arroz carreteiro, feijão gordo e a farofa não podia faltar nessas comitivas. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar, o cozinheiro tinha um papel muito importante nessa época. Acho que ele era uma peça fundamental nessas comitivas. Por que é que vem aí a queima do alho? Nós vivíamos numa sociedade muito machista. Então, uma das primeiras histórias que vieram da queima do alho, o que foi? Que o homem não poderia cozinhar, era uma função da mulher. Então, não, vou queimar o alho. Então, era mais fácil eu falar que eu estava queimando o alho do que estar cozinhando. Tá certo. Alessandro, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Sexta-feira que vem você volta, tá bom? Com certeza, estarei aqui. Aliás, Obrigado. quando a gente fala também, eu quero te dar uma sugestão. Tem uma fazenda perto de Pirinópolis chamada Fazenda Babilônia, que ela mantém ainda uma tradição de um café da manhã maravilhoso, com muitos itens, né? Que é exatamente esses itens que o Alessandro acabou de colocar aqui para você se deliciar. Vale a pena conhecer. E a gente vai continuando aqui com mais reportagens. Daqui a pouco a gente fala de maus tratos a animais. E também da derrota do Atlético, hein? A derrota do Atlético perdeu para o Botafogo na segunda partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos fazer o seguinte, foram entregues na noite dessa quarta-feira os certificados do curso de capacitação do Exército Brasileiro que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa. A formação envolveu várias áreas e quem traz os detalhes é a reportagem da Daniela Mello. A Assembleia Legislativa de Goiás, por meio da Escola do Legislativo, realizou a cerimônia de entrega dos certificados do curso de capacitação do Exército Brasileiro. Entre os participantes da entrega estavam o general de brigada André Lúcio Ricardo Couto e o diretor executivo da Presidência Rubens Kisten Júnior, que destacou a importância dessa colaboração e apresentou um plano de trabalho para fortalecer ainda mais essa parceria. É o primeiro de uma série de cursos que com certeza a gente vai estar através de um convênio que será firmado, né, entre a Assembleia Legislativa e o Comando de Operações Especiais. Hoje nós já teremos a assinatura, né, do protocolo de intenções para que a gente já possa estar dando início e preparando esse convênio para que muitas outras coisas possam acontecer. O curso, com duração de 3 dias, proporcionou aos alunos, que incluíam capitãs, subtenentes e sargentos, um amplo aprendizado. Eles foram capacitados em diversas áreas, como relações públicas, discurso, entrevista, protocolo, cerimonial, domínio do Canva e organização de eventos. É um ensinamento que daria muito mais tempo, eles conseguiram sintetizar tudo em 3 dias e graças a Deus a gente conseguiu, né, adquirir esse conhecimento e eu tenho certeza que a gente vai usar não só na nossa prática diária no trabalho, mas a gente também vai usar para a nossa vida. Realmente teve muito a agregar ao conhecimento, eu tenho certeza, além de ser aplicado dentro da organização militar, dentro do batalhão, levarei também esse aprendizado para a vida e repassarei todos os conhecimentos adquiridos aqui também a toda a turma de ensino da Assembleia e passarei para frente cada vez mais o aprendizado e o conhecimento transmitido aqui para todos nós. Na oportunidade, o general André Lúcio agradeceu a parceria com a
a Assembleia Legislativa. Essa parceria ela é fundamental para as duas instituições que servem, né? Servem à sociedade, servem ao povo goiano. Então eu espero que seja só o início de uma bela parceria. Gente, nós vamos falar agora de um assunto muito importante. Você preste atenção porque você pode ajudar também. Nós vamos falar sobre maus tratos a animais. E quem está com a gente aqui é a delegada Cimeli Lemes, ela que faz parte do Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil. Delegada, tá tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Delegada, antes as pessoas faziam denúncias na DEMA, Delegacia do Meio Ambiente, mas agora não. Tem um grupo especializado nisso? Isso. Final de 2021 foi criado o Grupo de Proteção Animal. Antes ele era dentro da DEMA, porém, como a gente ficava ali num espaço pequeno, na questão física, no ano passado a gente mudou para o setor Jaó, numa unidade separada e vinculada à 1ª Regional, porque a gente tem atuação só em Goiânia por enquanto. Isso é importante porque as pessoas sabem que tem um local para denunciar. E as denúncias estão aumentando, estão aparecendo muito, delegado? As denúncias só têm aumentado, né? Desde a criação do grupo, no primeiro ano, que foi 2022, a gente teve por volta de 800 denúncias no ano. No ano passado, 2023, foram 1.400. Quase o dobro. Quase o dobro, né? Aumentou 69%. A gente percebe que as pessoas têm dado um pouco mais de atenção, né, aos animais, entendido como crime, o que é, quando eu devo denunciar e onde procurar. Pois é, quando ela deve denunciar? Olha, tem várias circunstâncias que podem configurar crime de maus tratos. Os animais, eles precisam de um espaço adequado, eles não podem ficar acorrentados 24 horas por dia. Pode ser um período curto, né, mas não o tempo integral. Eles precisam de alimentação adequada. Se um animal ficar doente, o tutor ele tem que prestar o socorro, né, o atendimento veterinário, é obrigação do tutor. E aqui em Goiânia a gente ainda tem uma unidade pública, né, a UPAVET, e a agressão também, né, a agressão é considerado também crime de maus tratos. O abandono também é bem recorrente. Delegado, eu vi essa semana, inclusive, o caso de um adestrador, né, pessoa que deveria cuidar acima de tudo, né, mas pelo contrário, né, o que vocês encontraram na casa dele? Esse caso, ele não foi feito por nós, ele foi feito em Rio Verde, né? Sim. E o que eu percebi lá é que era uma situação de omissão de cuidados. Os animais ficavam num local sujo, estavam magros, num local pequeno, né? O que eu percebi pelas imagens que eu vi a publicação da Polícia Civil. Mas isso é uma situação de omissão. E é até interessante esse assunto que vocês estavam falando aí no quadro anterior, sobre a questão cultural, que a gente percebe que a maioria dos crimes de maus tratos são provocados por questões culturais. Porque as pessoas ainda acham que podem tratar animal como objeto, como era também antigamente. Eu queria até falar, pegando esse gancho, delegado, tem um movimento chamado Elo, né? Inclusive tem um levantamento feito em São Paulo, que diz o seguinte, que as pessoas que maltratam animais, maltratam pessoas. Isso, como é que a senhora avalia isso? Inclusive, a gente já fez um levantamento das ocorrências do Grupo de Proteção Animal. Em torno de 53% das pessoas que praticam maus tratos têm uma passagem, normalmente por violência doméstica, né? Realmente, essa é a teoria do elo, né? O pessoal chama de teoria do elo ou do link, que diz que essas pessoas que praticam maus tratos, em algum momento, pode praticar também a violência contra a pessoa. E de que forma, por exemplo, um estudo como esse deve ser levado adiante no sentido de punir? Porque aí são duas punições, né? A questão dos maus tratos animais e a violência à pessoa. A gente vê mais comum situações de violência doméstica junto com o animal. Inclusive, eu acho que, né, todos devem lembrar de situações que tiveram repercussão do animal ser utilizado para torturar a vítima, né? Isso aí é muito comum. E a gente percebe isso quando é violência contra a mãe, contra a mulher. Então a gente percebe que esse tipo de ação, esse tipo de estudo, ele realmente é importante, inclusive para trazer um pouco mais de recurso e importância aos crimes contra os animais.
Porque quando a gente, já no primeiro momento, coíbe o crime contra o animal, a gente pode estar prevenindo uma violência futura contra uma pessoa. Delegado, a gente sempre recebe informação, mas estão envenenando animais. Né? Isso acontece. Aqui em Goiânia, que a senhora cuida, isso acontece? E muito. Infelizmente, tem aumentado muito a quantidade de envenenamentos. Uma informação muito importante, Ordevar, que a gente orienta as pessoas, com suspeita de envenenamento, a não descartar o corpo do animal. Não é possível fazer uma investigação sem uma necrópsia. Às vezes as pessoas tiram foto, fazem um vídeo do animal babando, mas intoxicação, nem com a necrópsia às vezes, o perito confirma que é uma intoxicação intencional, digamos assim, né? Porque a gente sabe que algumas plantas, outras coisas também intoxicam. Então, se eu não tiver a necrópsia, eu não consigo evoluir nessa investigação. Então, acho que é uma informação muito importante, porque infelizmente, às vezes as pessoas procuram, mas já descartaram o corpo. E esses últimos dias, a senhora tem recebido denúncias também de casos assim? É muito frequente, né? Ontem mesmo a gente recebeu uma ocorrência em que houve a morte de 6 animais. Eram 5 gatos e um cachorro. Porém, a parte dos animais tinham tutores e a outra parte não, mas eram animais de vida livre. Na mesma região? Na mesma região. E uma outra ocorrência de uma morte também de uma gatinha. Então, só ontem foram 7. Você acha que pode ser, talvez, a mesma pessoa? Não. Assim, dos 6 animais na mesma região, acredito que sim. O que a gente percebe, né? Eu acredito que essa falta de controle populacional e esse excesso de animais na rua gera muito transtorno para algumas pessoas, principalmente quem não gosta de animais. Então, eu acredito que, como não existe um controle populacional e as pessoas que não gostam estão tomando providências, né, com as próprias mãos, então por isso eu acredito que tem aumentado o envenenamento. Agora, as pessoas tomando providências com as próprias mãos, aliada a essa questão cultural que a senhora disse, isso é crime. Crime. Da cadeia. Sim. Qual que é a pena? A pena hoje para o crime de maus tratos contra cão e gato é de 2 a 5 anos. É uma pena que cabe prisão, né? Ainda não cabe fiança na delegacia. Vai passar uma noite aí preso e tem um grande problema. E essa pena, ela pode ser agravada em que situação? Quando ocorre a morte do animal, tem um aumento de um sexto, até um sexto. Um sexto. Uhum. Então, e assim, a gente percebe, eu sempre faço um comentário, até onde chega a maldade do ser humano. Eu já vi cenas assim que vi e não gosto de ver. Né? Às vezes a gente até muda, às vezes no Instagram, cães sendo arrastados pelas ruas, né, por carros, por motos. É um negócio horroroso, né, delegada? Assim, a gente pega muitos casos graves. Em Goiânia, a maioria das violências físicas, né, de agressão física contra o animal, não é a maioria, é em torno de 30%. 70% envolve omissão, abandono, então é um pouco menos. Deixar o bichinho passar fome, sede, trancado. Que é responsabilidade do tutor, Sim. né? A gente teve um caso o mês passado, que o tutor, o animal estava cheio de carrapato, inclusive também é obrigação do tutor, se o animal está com pouco carrapato, ele tem que tomar providência, né? Porque aquilo ali gera doença no animal. E ele começou a ficar com muita pulga e carrapato, ficou doente. O tutor simplesmente amarrou ele lá no fundo da casa para ele, né, não vou tratar, disse que não tinha dinheiro, né? Deixou o animal amarrado num local longe da casa dele, lá no fundo, sem cobertura nenhuma, no meio do mato mesmo. E aí, percebe, inclusive ontem a gente ouviu a esposa dele, ela falou, não, porque eu não queria que ele passasse doença para o meu filho. Delegada, a pessoa vendo, por exemplo, percebendo que tem um vizinho fazendo isso, às vezes ela fala, não quero me identificar, não quero ir à delegacia. Tem e-mails por telefone, internet para denunciar? A gente tem vários canais, né, de denúncia. Existe a delegacia virtual da Polícia Civil, que você vai fazer uma ocorrência, apesar de você preencher os seus dados, você pode optar pelo sigilo. Então, fica no site da Polícia Civil a delegacia virtual. A gente tem o 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Você liga para o estado inteiro, você faz esse tipo de denúncia. E o 197 também tem um WhatsApp, que você pode encaminhar, porque é bom, porque quando tem imagens ajuda e você já encaminha as imagens. No caso, o número é 62 985 81 8197. Tá certo. Delegada Cimeli Lemes, delegada do Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil, muito obrigado pela entrevista e volte mais vezes, é importante denunciar e, acima de tudo, esclarecer. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Vamos continuando agora, vamos falar de um seminário também super importante que foi discutido aqui e foi realizado na Assembleia Legislativa. É o Seminário Estadual de Coalizão Orfandade e Direitos. O encontro é promovido pela Comissão de Assistência Social da Assembleia Legislativa em parceria com o Conselho Regional de Psicologia e também essa coalizão, gente, ela é tão importante porque Goiás hoje ocupa, para você ter uma ideia, o 2º lugar no país em relação a órfãos de Covid-19. Os pais morreram, o pai morreu, a mãe, e essas pessoas ficaram órfãos. A reportagem especial é da Patrícia Lee. Goiás está no centro do debate. Dados do mapeamento da situação de crianças e adolescentes em orfandade no Brasil, realizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN Brasil, revelam que o estado de Goiás ocupa atualmente o 2º lugar no país em números absolutos de crianças e adolescentes órfãos. São mais de 800 casos espalhados por todos os municípios. Esse dado está vinculado aos cartórios, então são registros de nascimento e de morte que foram cruzados. Essas crianças existem. No momento elas tinham de 0 a 6 anos, agora tem de 2 a 8 anos, porque já se passaram 2 anos do dado. Para chamar a atenção sobre o tema, em especial sobre a importância do envolvimento dos poderes executivo, judiciário e legislativo, além das sociedades representativas de classe, um seminário foi realizado na Alego. A construção de uma política pública universal e integral de proteção às crianças e aos adolescentes em orfandade e suas famílias do estado de Goiás norteou as discussões. São consequências para os direitos humanos de crianças e adolescentes que vão levar aí um largo período e que necessitam de construção de políticas públicas que possam de fato dar conta dessas situações e a gente garante de fato a proteção integral de todas as crianças e adolescentes do nosso país. Esses seminários eles vão ser disseminados, em outros locais também para que se inicie essa discussão de uma proteção especial para essa população, que ficou desprotegida em razão de uma orfandade e especificamente também no contexto pós-pandêmico, onde esses problemas se acentuaram. O seminário, programado para acontecer durante todo o dia, busca esclarecer dúvidas e apresentar orientações sobre direitos e proteção da criança e do adolescente órfãos. Uma situação que realmente ela precisa ser colocada, principalmente numa casa de lei, para que todas e todos os deputados entendam a importância de cuidar. É uma situação complicada, difícil. Nós sabemos que muitas vezes essas crianças órfãs não encontram uma família extensiva, muitas precisam ir para abrigos de crianças, mas nós temos uma rede fortalecida no estado de Goiás. Prova disso é que a primeira-dama Gracinha Caiado lançou um programa muito bom, que é o Família Acolhedora, onde algumas famílias podem acolher essas crianças até a adoção e também ontem reforçou aí com a qualificação, a capacitação dos conselheiros tutelares, que são os primeiros que têm contato com essas crianças. Obrigado. Gente, agora nós vamos falar sobre eleições, vamos falar sobre a Câmara Municipal de Goiânia, que teve muita reviravolta, Novos vereadores assumindo os mandatos, E a gente quer saber por que eles assumiram, quais foram os erros dos outros vereadores, não é isso? Fabrício Rosa, vereador por Goiânia pelo PT, está aqui com a gente. Tudo bem, vereador? Bom dia, Jordevar. Bom dia você que está em casa. Primeiramente, queria relatar a minha satisfação pessoal de estar aqui. Jordevar Rosa é um jornalista profissional, sério, competente. Muito obrigado pelo convite. Estou bem, sim, muito feliz. Fiquei até emocionado com a carne de lata, porque lembrei do meu avô. Vereador? Sim, lembrei do meu avô e queria muito que ele estivesse aqui nesse momento especial da nossa vida. Aliás, um momento especial para o senhor, Quando a gente fala, eu percebi, a gente estava até conversando assim, porque essa história, essas tradições, eu também, quando falo nisso, eu até gosto de falar, porque vivi na roça até 18 anos. Meu pai não era dono de fazenda, meu pai era peão de fazenda. Então a gente viveu tudo isso, A carne de lata, você criar o porco, tudo isso é muito importante. Meus pais moram numa chácara, lá tem porco, galinha. Mantém as tradições? Mantém as tradições. Carne de lata. Eles me obrigam a socar esse pilão, que é... que não é fácil, Não é fácil. Vereador, é o seguinte, eu queria até... As pessoas, é bom entender por que aconteceram essas mudanças na Câmara.
Muitos vereadores foram eleitos, assumiram, de repente perderam os mandatos e outras pessoas acabaram assumindo, que é o caso do senhor. Por quê? É importante que a população goianiense compreenda essa discussão. Essa discussão não tem a ver com uma suposta falha das urnas, que algumas pessoas acham que o termo recontagem ou retotalização estaria ligado a isso. Não houve erro das urnas. Essa discussão tem a ver com leis dos anos 90 que tentam garantir justiça para as mulheres que têm uma jornada dupla, tripla, e criou-se há bastante tempo uma cota. Essa cota significa que as chapas, quando são apresentadas na Justiça Eleitoral, é necessário que haja 30% de cada gênero, não pode ser só de mulheres. 30% de cada gênero. E ao longo dos anos, essas chapas vêm sendo apresentadas de modo simulado. Nas eleições de 2020, nós conseguimos reunir um grupo de advogados e potenciais vereadores que fizeram provas e demonstraram que algumas mulheres não eram candidatas reais, elas estavam sendo instrumentalizadas, utilizadas pelos partidos. Como é que isso funcionou? Então, como é que funciona? Nós descobrimos, por exemplo, que uma candidata tinha 0 votos, ou 1 voto, ou 2 votos. Se ela tem 0 votos, ela não é uma candidata real. Nós descobrimos candidatas que faziam campanha nas redes sociais para outros candidatos. Então, ela não era uma candidata real. Nós descobrimos candidatas que não tinham R$1 na conta bancária, ou que sequer abriram conta bancária da campanha. Ou seja, ela não depositou R$1, nem um amigo doou R$1, nem o partido acreditou nela. Então, não era uma candidata real. Mas interessante, vereador, desculpe interromper o senhor, mas quando a pessoa, por exemplo, não tem nenhum real na conta, tem o fundo partidário, a Justiça Eleitoral não teria que detectar isso, porque se ela não recebeu, ela não fez campanha. Sim, como é que é a prestação de conta? Acredito que deveria ter uma avaliação e uma fiscalização mais próxima, tanto do Ministério Público Eleitoral quanto da Justiça Eleitoral. Sim. Não sei se eles possuem essa estrutura, acaba que os partidos fazem essa fiscalização. São vários casos, Jordevar, já foram 7 vereadores que caíram. O que mais me chamou a atenção foi de uma mulher que sequer sabia que era candidata. Eu fui em várias audiências e ela chega na audiência e diz que um pastor vai à igreja dela, fala da importância de se filiar ao partido, ela fica convencida e se filia ao partido. Durante o período eleitoral, a vizinha pergunta: vizinha, você é candidata? Ela fala: eu não. E aí ela descobre que era candidata. Então são muitas falcatruas e o que a gente fez foi demonstrar essas falcatruas para a Justiça Eleitoral. Ninguém caiu no 1º grau em Goiânia, ninguém caiu no TRE em Goiás e foram cair apenas no TSE. Por quê? Porque aqui em Goiás havia um entendimento de que nós tínhamos que provar a má-fé, a intenção, o dolo dessas mulheres em fraudar. E isso é muito difícil de ser provado. Mas nós provamos critérios objetivos. E aí o TSE, inclusive, fez uma resolução baseada em toda essa movimentação com esses critérios objetivos. 0 votos, 1 voto, não fez campanha nas redes, não tinha santinho, nenhuma delas tinha santinho, que é razoavelmente barato. Então hoje existem critérios objetivos para demonstrar se uma pessoa é laranja ou não, é verdadeiro ou não, é fraude ou não. Com essa decisão lá de Brasília, vamos dizer assim, porque na primeira e segunda instâncias nós não tivemos, isso pode mudar esse entendimento aqui local? Acredito que sim. A Justiça Eleitoral ela é muito baseada nas leis, na Constituição, mas sobretudo na jurisprudência, porque são milhares de casos, são mais de 70 mil cargos de vereadores disputados no Brasil. São milhares de casos que vão gerando um acúmulo do direito, um acúmulo jurisprudencial, e eu tenho certeza que o Estado de Goiás vai se adequar aos novos tempos. A gente estava assistindo, o senhor acompanhou também aquela matéria que nós falamos dos órfãos, né? Que não é uma situação só de Goiânia nem de Goiás, mas é do Brasil inteiro, principalmente porque nós tivemos, no caso da Covid, mais de 700 mil mortes, ou seja, muitos órfãos ficaram para trás, né? Essa é uma plataforma também de trabalho do senhor? Essa Sim, questão da eu sou criança? policial há 24 anos, trabalhei 5 anos na Polícia Militar e 19 anos na Polícia Rodoviária Federal. Na PRF eu colaborei para a criação de uma área de proteção à infância, não só em Goiás, como em todo o Brasil. Nós realizamos durante décadas, posso falar décadas, estou velho, durante décadas, ações de enfrentamento à exploração sexual que acontecem às margens da rodovia, ações de enfrentamento ao trabalho infantil, ações de busca de crianças desaparecidas que passam pelas rodovias, ações de enfrentamento ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas que envolve especialmente adolescentes. Então essa é uma plataforma que a gente atua há bastante tempo. E a orfandade, o fato de pessoas serem criadas por tios, avós, pelo poder público, por passarem por diversas famílias, é algo que está no DNA do nosso país e que precisa ser enfrentado. São muitas pessoas que morreram na Covid, muitas crianças que estão abandonadas e nós, de fato, precisamos criar políticas públicas, casas de acolhida para essas crianças. A infância precisa ser valorizada na nossa cidade. Sim. São mais de 9 mil vagas que faltam para as crianças em Goiânia, vagas de creches.
E eu acho que é importante emendar esse assunto e dizer que o CMEIs, as creches, foi uma criação do Partido dos Trabalhadores. Antes, Jordevar, na minha infância e na sua infância, as crianças pobres eram tratadas na assistência social, na LBV, na LBA, naquelas pessoas de boa vontade que queriam acolher. O poder público não tinha política pública para criança pobre. Em 2003, a gente assume o governo, tiramos as crianças pobres da assistência social e levamos para a educação. Criamos os CMEIs em todo o Brasil, vários CMEIs foram criados em Goiânia, mas nós precisamos criar muito mais CMEIs em Goiânia. É preciso que haja prioridade. Goiânia tem uma arrecadação de 9 bilhões de reais por ano e essa arrecadação não pode ser voltada apenas para times de futebol, como aconteceu alguns milhões para o Vila Nova, sendo que falta vaga de creche, que é o básico para as crianças. Tá certo. Olha, eu quero muito agradecer a sua participação aqui, vereador por Goiânia, Fabrício Rosa. Não somos parentes, mas assinamos Rosa, né? Sim. E as pessoas me perguntam, o meu Rosa vem da minha mãe e do meu pai, e eles perguntam, você é parente do Jordevar Rosa? No fim, somos todos vem parentes. De Minas, o seu também, eu acho que também, vem. acho que todo mundo começou lá de Minas e veio para cá. Mas obrigado pela participação do senhor, um abraço. Obrigado, Jordevar, abraço para sua família Rosa e abraço para você que está em casa. Tá certo. Vamos continuando aqui, daqui a pouquinho tem futebol aqui no nosso programa. Vamos falar da UEG. A Universidade Estadual de Goiás concedeu o título de doutor honoris causa a Maria do Rosário Cassimiro, professora, ex-reitora da UFG e membro do Conselho Estadual de Educação em comemoração aos 25 anos da instituição. Quem acompanhou a cerimônia foi a repórter Maristela Ramos. O auditório Carlos Vieira da Assembleia Legislativa foi palco da solenidade que concedeu o título de doutora honoris causa à professora e membro do Conselho Estadual de Educação, Maria do Rosário. O título é a mais alta honraria concedida pela Universidade Estadual de Goiás. Maria do Rosário foi a primeira reitora de uma faculdade federal brasileira. Fez doutorado em educação pela Universidade de São Paulo e está se tornando hoje doutora pela segunda vez. Eu me sinto muito orgulhosa, porque eu tenho um contato com a UEG de muito antigo, quando ainda era a Uniana, de maneira que eu tenho uma certa ligação com as raízes, digamos assim, com as raízes da UEG. Então eu sinto como se estivesse em casa. O deputado Virmondes Cruvinel foi convidado para compor a mesa durante a solenidade e fez as honras da casa. É um momento que a Assembleia Legislativa reconhece esses 25 anos de história, um trabalho de capilaridade em vários municípios, ajudando a capacitar, formar pessoas e principalmente incentivar que a educação superior se fortaleça. Por isso a Assembleia reconhece, em nome do reitor, professor Antônio e também todos da universidade, essa história importante que merece sempre o apoio aqui do Poder Legislativo. Chegou o momento da gente falar de futebol. Ontem teve uma partida importante, Botafogo e também o Atlético Goianiense. Eu quero falar desse jogo agora com o meu amigo Hugo Duarte, que já está prontinho aqui no nosso estúdio do Agora Goiás. Hugo Duarte, bom dia, meu amigo. Bom dia, Jordevar. Rosa não deu mais uma vez para o Atlético. Perdeu ontem para o Botafogo por 1-0 e agora, no domingo, contra o São Paulo, não tem outra alternativa a não ser vencer a partida. Ô Kennedy, você tem esse gol aí? Se tiver, põe aí. Daqui a pouquinho você põe. Vamos criar uma expectativa aqui primeiro no nosso telespectador, porque a gente vai preparar esse gol para você. Foi um golzinho, mas um golzinho que valeu 3 pontos. Agora, quando a gente fala nisso, Hugo, vamos voltar. O Goiás perdeu para o Flamengo. Aliás, o Atlético perdeu para o Flamengo, perdeu para o Botafogo. As 2 primeiras partidas da Série A, 0 ponto. Todo mundo diz assim, não, tá cedo. Eu já vi essa novela, vários anos que passam. Para mim, se o Atlético não ganhar do São Paulo, falta 33, vai faltar 33 rodadas, 34 rodadas. Não, 3 derrotas consecutivas, pode botar a barba de molho, que já está meio caminho andado para ser um dos rebaixados. Então vamos lá, Atlético e São Paulo, que horas? No Antônio Ascioli, domingo, né? Domingo. Às 16 horas, o Atlético recebe o São Paulo e precisa de todas as formas vencer. São Paulo vem de 2 derrotas consecutivas também, perdeu na estreia para o Fortaleza em casa, perdeu para o Flamengo e com certeza vem com a intenção de vencer a equipe do Atlético. Então outro jogo, o Atlético jogou ontem com o Botafogo, que vinha de derrota também, Botafogo, para o Cruzeiro, e o Atlético não conseguiu. O Atlético tem 2 derrotas, o São Paulo 2. Quem é favorito? Se você me perguntar, eu vou de Atlético. Por quê?
O São Paulo não é o São Paulo do Pedro Rocha, do Valdir Pérez, do Getúlio, não é aquele São Paulo. É o São Paulo de 2024. 2 derrotas. Atlético, 2 derrotas. Mas tem o fator casa e o Atlético em casa sempre joga muito bem. Nós vamos continuar sobre essa partida contra o São Paulo, mas antes vamos ver o gol, que o Kennedy ele levantou o dedinho lá e falou assim, ó, pode chamar. Então, bota aí. Esse jogo foi lá no Engenhão? Milton Santos, Engenhão. E o Botafogo, olha só, gente, vai lá. Primeira vitória do treinador Arthur Jorge com o Botafogo. Tocou fácil, não tocou? O uruguaio, né? Pois é, olha lá. E tinha muito jogador do Atlético lá, mas não marcou a entrada da área ali, porque aquela importância que a gente sempre fala, né? Você tem que chutar, e mesmo que seja de longe. Futebol é detalhes, né? Então, se você ali não deu chance, ó, olha lá, o jogador chegou batendo, bola difícil, bola cruzada para o goleiro, mas foi um jogo equilibradíssimo. O Atlético teve oportunidade. O Atlético jogou bem, então? Jogou, mas é o tal negócio, não adianta jogar bem e não vencer. Jogou bem, quanto foi? Perdeu, não adianta. Jogou bem contra o Flamengo, perdeu. Jogou bem contra o Botafogo, perdeu. Joga mal contra o São Paulo e vence. Não adianta jogar bem e perder. De boa vontade o inferno tá cheio, né? Não, o inferno não. O cemitério do Palmeiras ali tem gente boa demais lá. Eu estou olhando lá também, nesse período aí o Botafogo apertou o Atlético, hein? Infelizmente, o Campeonato Brasileiro, como se diz que é um dos mais difíceis do Brasil, falha. É mais difícil do Brasil e se você começa o campeonato já 2, 3 derrotas, a coisa fica difícil para reverter. Engraçado, quando a gente olhava aquele time do Atlético, a gente olha, eu estou lembrando aqui, contra o Flamengo, o Atlético jogou bem, concorda? Jogou, melhor do que o Flamengo. Você está dizendo aqui que contra o Coisa foi um jogo também bem disputado, que o Atlético não jogou mal, jogou razoavelmente bem. Jogou bem. Não é? Então o time consegue reverter isso aí? O que tem que fazer? Vamos falar do São Paulo agora, porque é o jogo dos desesperados. Os dois, tanto Atlético quanto São Paulo, não ganharam de ninguém, nem para o ímpar, pelo menos nesse início de campeonato brasileiro da Série A. Hoje no momento as duas equipes estão na zona de rebaixamento, por isso que eu disse, o Atlético para mim é favorito, porque joga em casa, tem um bom time, mas precisa jogar e vencer, precisa vencer, não adianta só jogar bem e não vencer. Agora o Atlético tem tudo, o São Paulo vem de 2 derrotas, não pode nem pensar em perder, aí você coloca na balança, você vê um empate entre as duas equipes, mas para mim o Atlético tem condições de bater o São Paulo no momento. Tem condições? Tem condições, como o São Paulo pode chegar também. O treinador Carpini foi demitido do São Paulo, parece que o Vanderlei Luxemburgo acertou com o São Paulo, né? Então vem com um treinador novo, vem com coisas diferentes, a motivação dos jogadores. Sempre quando estreia treinador é danado, né? Tem aquele ditado, time que estreia treinador não perde. Por quê? O treinador é tão bom? Não, os jogadores estão querendo mostrar muito serviço para poder ser titular e aí pode complicar o adversário. Agora, o torcedor do Atlético tem que lotar o Antônio Ascioli. Parece que o ingresso está meio caro também, mas também que o sócio torcedor não paga, né? O Campeonato Brasileiro, né? Diferente. O Campeonato Brasileiro é o desfile das melhores equipes do futebol brasileiro, pelo menos no ano de 2024. Claro que está salgado, mas o torcedor do Atlético tem aquela coisa de sócio torcedor, com certeza vai lotar. Mas o que precisa não é só lotar o estádio, não. O time tem que dar a resposta. O Atlético tem que reservar uma quantia de ingressos para o São Paulo? 10%, né? 10%. Torcedor do São Paulo. Tá certo. Mas já faz essa coisa mesmo para não ir, né? Para não ter a torcida, né? Na verdade, você dá 10% para um time do São Paulo, do Flamengo, quantos torcedores que... 1.200 torcedores. Pois é, eu estava pensando aqui, tem muito problema no estado de Serra Dourada. O Watson Batista, o presidente do Atlético, tem razão de reclamar. Mas aí ele já fez o seguinte, não jogamos mais nesse campeonato no Serra Dourada. Você não acha que ele foi precipitado, se a gente levar em consideração a questão da renda? Foi. O que ele queria era jogar com o Flamengo no Serra Dourada. Conseguiu. Sim. Você viu a renda, qual foi? Ele não vai ter essa renda com São Paulo, com Corinthians, com clube nenhum. Porque o Flamengo é um clube diferenciado, né? Tem torcida, é a maior torcida do Brasil. Nós sabemos disso. Então, para ele jogar hoje contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Fluminense, um exemplo, lá no Antônio Ascioli, o ingresso, mesmo com o sócio torcedor, talvez seja mais vantagem. Você sabe o que eu faço uma conta? É o seguinte, por exemplo, você tem na Série A, você tem 20 times, mas 10 são considerados grandes. Meia boca. 10. Tem 10 meia boca.
10 bom e 10 meia boca? 10 meia boca. Tá certo, pois é. Esses 10 aí que estão nessa lista preferencial aí, vamos dizer assim, eles têm torcida. Então, Sim. quando você vai levar lá 10, 12 mil pessoas, que é a capacidade do Antônio Assola, não é? É 12 mil. 12 mil. Você conseguiria aí 20 e poucos num Corinthians, num Palmeiras, por exemplo. Palmeiras está no auge, eu tenho certeza disso. Realmente, você ganharia mais dinheiro com o ingresso. Né? Eu jogaria no Serra Dourada com essas equipes. Eu sempre falei isso. O próprio Goiás, por exemplo, o Vila Nova, que está na Série B, vai jogar contra o Santos, deveria ser no Serra Dourada esse jogo. O restante, nos seus estádios, o Vila eu tenho ainda aquela bronca. Para mim, o Vila precisa jogar no Serra Dourada ou no Olímpico, não no Oba, na Série B. O campo do Vila Nova é para campeonato goiano. E o Goiás, hein? Tô botando fé. É? Tô botando fé. Vai jogar amanhã? Amanhã contra o Ceará, estreia contra o Ceará, amanhã começa a Série B, o Vila joga na segunda, e o Goiás amanhã com um time modificado, não é aquele time que jogou o Campeonato Goiano. Estou acreditando, estou botando fé. É claro que vai ser muito difícil esse ano, porque tem muitos clubes, uma vaga já é do Santos, né? Sim. Vamos dizer assim. Tem 3 vagas e eu acho que o Goiás pode ser um dos favoritos a chegar à Série A. Você sabe o que eu sinto falta? Em épocas anteriores, há muitos anos atrás, quando o Goiás caía, ele voltava logo na sequência, falava assim, uma vaga do Goiás. Hoje você não fala mais. Não, hoje não. O Goiás hoje não é favorito. Hoje eu te dou 4 equipes que é favorito. O Santos, Sport Recife, Ceará, tal do América Mineiro. Você sabe que esse foi o que mais caiu 7 vezes, né? E subiu. E o Goiás também. Goiás e América estão brigando pelo título, quem cai mais. Porque cada um caiu 7 vezes. Então quer dizer que Goiás e Vila não está nessa lista sua? Não, na minha lista não está. Pode ser, pode surpreender. Sport Recife, como é que se diz aí? Sport Recife, América, Ceará e Santos e outras equipes aí que estão na frente. Tá certo. O Goiás joga fora, né? O Goiás joga em Ceará. Joga Ceará, amanhã lá em Fortaleza, né? Fortaleza contra o Ceará. E o Vence? Vila na segunda. Vence? Ceará favorito. Ceará favorito. Ceará favorito. O Goiás, esse time nós não conhecemos, nós não temos. que ver jogar, o time né? do Campeonato Goiano não vencia, não. O do Goiano. Só que vão estrear jogadores aí, Galhardo, Marcão, enfim, jogadores contratados, mas eu estou botando fé. Agora, para mim, o Ceará é campeão do Nordeste, campeão cearense. É um time que está embalado. Para mim, o Ceará é favorito. Isso não quer dizer que não possa o Goiás chegar à vitória. Segunda-feira você vai voltar, porque aí a gente já vai avaliar o jogo do Goiás, né? E vamos chamar a atenção para o jogo do Vila, que é a segunda. Contra o Guarani, lá no Oba. Então o senhor tem um compromisso comigo. Estarei aqui. Vou deixar o cartão de ponta aqui para o senhor bater. Pode confiar e estarei aqui. Um prazer estar sempre ao seu lado. Daqui a pouco tem Alego Esportes? Às 11 horas, Alego Esportes com Túlio Isaac e Daniela Mello. Campeão do mundo. Obrigado, abraço para você. Você também. Bom final de semana. E lembre, se beber, não dirija, mas água você pode beber à vontade. Muita. Aliás, vamos continuar, porque tem uma última matéria antes do programa terminar. O plenário da Assembleia aprova projetos parlamentares na área da saúde, do esporte e da cultura. Destaque para a matéria que concede ao município de Jaraguá o título de capital estadual do voo livre. Serra de Jaraguá é belíssima, já morei lá, já subi várias vezes nessa serra, vale a pena conhecer. Então vamos conferir a reportagem da Edrisa Borges. Quinta-feira movimentada na Assembleia Legislativa. A primeira pauta teve lugar na sala das comissões. Entre discussões e pedidos de vistas, os integrantes da CCJ aprovaram diversas matérias de autoria parlamentar. Destaque para o projeto do deputado José Machado, que equipara pessoas com fibromialgia às pessoas com deficiência. Em seguida, o colegiado reuniu-se em sessão ordinária no plenário da Casa. Da tribuna, o deputado Paulo César Martins defendeu os produtores rurais de Quirinópolis. São eles que, na certeza, além de fazer aquilo que é importante no desenvolvimento, aonde gerou aí toda a viabilidade política para poder levar a empresa, dar isenção para a empresa, incentivar, dar aí uma condição para que a empresa possa, com certeza, fazer ali um serviço importante para
Quirinópolis no crescimento. Na ordem do dia foi aprovado o projeto de resolução da mesa diretora da Alego, que altera a comanda Berenice Artiaga, além de matérias parlamentares. Entre elas, a que concede ao município de Jaraguá o título de capital estadual do voo livre. Isso dará para nós uma amplitude de poder concorrer junto com outros municípios brasileiros para trazer uma etapa internacional aqui para a cidade de Jaraguá. Durante a fase de apreciação da ordem do dia, Isiquinã ressaltou a importância do projeto de autoria do deputado Thales Barreto, relatado por ele, que reforça o respeito ao direito de propriedade. No sentido de impor sanções administrativas àqueles que praticam irregularidades e se acham no direito de violar a Constituição Federal e infringir o direito de propriedade, algo que é inalienável nesse país, senhor presidente. E para dar celeridade aos projetos em tramitação aqui na Alego, os deputados reuniram-se também na comissão mista e logo em seguida retornaram ao plenário para novas votações. De forma extraordinária, foram aprovados projetos em fase de primeiro e segundo turno. Voto favorável para outra matéria de autoria do deputado Linneu, que solicita a criação do Circuito do Encontro das Coroas do Divino Espírito Santo e a inclusão no calendário oficial de eventos do estado de Goiás. Com a aprovação no dia de hoje do circuito estadual da Coroa do Divino, nós teremos condição de colocar isso num calendário estadual de festividades, tendo também a oportunidade de alocar recursos para dar uma estrutura maior na realização desse grande evento aqui no município no estado de Goiás. E com essa reportagem a gente encerra o nosso programa Agora Goiás dessa sexta-feira, mas segunda a gente volta. Um abraço para você, fiquem com Deus, bom final de semana.